cada vez melhor. E antes de entrar em qualquer assunto, também já falar da nossa solidariedade em relação a essa ação, em relação à Palestina, que é uma ação que tem que ser organizada, tem que ser apoiada, tem que ser por todos aqueles e aquelas que pensam em um país melhor e uma sociedade cada vez melhor. E parabenizar, inclusive, a nossa deputada Luiziane, temos conversado com ela às vezes um pouco, mas é que ela chegou umas mensagens, né? Uma mulher muito guerreira, corajosa, de se somar em uma ação tão importante, não só para o Brasil, mas nesse momento, não tenho nem a dúvida que é a ação mais importante para o mundo, que é essa ação em defesa do povo palestino que vive sofrendo esse genocídio cometido pelo povo, pelo Estado de Israel. Inclusive, foi bom você ter falado nisso, Gênio, porque eu acabei não tocando nesse assunto, porque a gente acabou realizando. A última entrevista que a gente citou especificamente e abertamente Palestina para a discussão do caso foi algumas semanas com o pessoal da FEPAL, que é a organização, né, a Frente aqui Nacional da Defesa dos Palestinos, mas nas últimas semanas a gente vem aí crescendo na mídia, né, e uma série de declarações, inclusive eu ouvi isso de alguns companheiros de esquerda, foi tão orquestrada a coisa, porque chegou naquela coisa via grupo WhatsApp, assim, ficou muito claro de onde vinha essa conversa, mas ela de certa forma caiu para alguns companheiros até progressistas, e por que a Luiziane está lá, por que a Luiziane está lá, eu comentei e respondi as pessoas que vieram me perguntar, foram muitas, pedir uma análise, mas eu não falei isso publicamente aqui no programa. Eu me assusta um pouco a baixa formação, inclusive dentro do nosso campo, né? E me assusta muito quando a imprensa, às vezes, pega uma declaração que a Luiziane fez, justamente, talvez, respondendo a essas colocações que vieram a público de questionamento sobre o motivo dela estar lá, né? Porque lembra que a gente está tendo muita baixa formação. Qual é o papel real de um parlamentar? Qual é o papel real de um deputado federal nesse país, né? A gente acha que um deputado federal no nosso país, ou as coisas que o Brasil se mete, são só do nosso quintal, né? Primeiro que a urgência de um povo que está sofrendo genocídio é com certeza primária em relação a qualquer outra opressão que a gente esteja sofrendo, embora a gente também sofra opressões, né? A gente tenta socorrer as dores que são primeiras, e as dores não têm fronteiras. A segunda, porque justamente por elas não terem fronteiras, elas são provocadas geralmente por um inimigo global comum. Então, as dores que nós sofremos no Brasil são provocadas pelos mesmos inimigos, os mesmos agentes de provocação de dor, do que aqueles que estão ali responsáveis pela questão de Palestina. Aliás, o sionismo de Israel já fez muito estrago no Brasil também, né? E, obviamente, quem está principalmente por trás deles, né? Que o Israel muitas vezes age como um agente dos Estados Unidos, é quem está fazendo e provocando todos os problemas relativos ao nosso país. Então, ela está lá, ela está atuando, inclusive se posicionando enquanto deputada para as questões do país, mas ela está fazendo um serviço muito grande para o povo brasileiro. Primeiro, porque ela está ajudando a combater no mundo aqueles que nos oprimem. Segundo, que ela está ajudando num momento político onde o Brasil vem se posicionando como um agente de voz internacional, uma voz potente, uma voz reconhecida. Tanto que o nosso presidente vem desempenhando esse papel e vem sendo, inclusive, citado, né, e apoiado como um exemplo de liderança por outros líderes mundiais e pela imprensa internacional. Então, às vezes, até o nosso próprio campo progressista tem mais síndrome de vira-lata, no sentido de achar que a gente não tem que estar se metendo nas coisas internacionais, mas nós temos sim que não estar nos metendo nas questões internacionais, porque essa é uma nação, como o tema diz hoje, soberana, grandiosa, responsável por muita articulação política, e que está se metendo numa questão que não é a gente achar que só porque está no quintal alheio não tem nada a ver com a gente, não. Tem. Porque chega aqui e o resultado do que está acontecendo no mundo diz respeito, inclusive as coisas que dizem respeito ao Brasil, estão extremamente ligadas com o capital que está em convulsão, com o capital que vem provocando uma série de maremotos e destruições a democracias, né? E que está, obviamente, nesse momento assassinando crianças. E eu, sinceramente, me assusta
que qualquer pessoa possa questionar o papel que uma deputada está fazendo, nos representando na tentativa de salvar vidas. E eu não estou falando isso porque eu não sou nem petista, viu? Eu sempre digo vermelho Marina, você... comunista de carteirinha, mas eu precisava dizer isso, eu precisava desabafar. Desculpa, Gene, mas é porque ficou não, isso assim. Eu acho que você fala de um assunto, porque assim, olha, hoje você não tem como falar da conjuntura mundial sem falar do assunto da Palestina. Não tem como falar de soberania sem a gente falar. Alguém que defende a soberania não pode jamais, em hipótese alguma, concordar que qualquer país possa fazer qualquer interferência em qualquer outro país. Uhum. E o que está acontecendo na Palestina não é uma situação simplesmente contra o povo palestino. O mundo precisa reagir ao que está sendo, a esse massacre que está acontecendo na Palestina. E a companheira Luiziane, como os demais companheiros e companheiras que estão lá, estão demonstrando um ato de coragem muito grande. Todo revolucionário ele deve ser internacionalista, se não for, tem alguma coisa errada. Uhum. Então, eu acho que esse é um valor que nós aprendemos há muito tempo, essa importância da indignação, da solidariedade, do internacionalismo. E acho que a melhor forma de dizer é fazer, não sou eu que digo isso. E acho que a demonstração que a nossa companheira Luiziane está dando, como os demais companheiros que estão nesta missão, é uma demonstração de fato de muita coragem. Ninguém vai para uma guerra para brincar. Sim. Ninguém vai para o meio de uma guerra para aparecer. Alguém vai para uma guerra para fazer a defesa que está sendo feita, não simplesmente do povo palestino, mas a defesa da humanidade, que é uma das ações mais importantes, não é simplesmente para o Brasil, né? É uma das ações mais importantes no momento do mundo. Acho que é uma grande demonstração da firmeza, da coragem de um militante ou de uma militante que tem clareza do seu papel na história. Portanto, nós do MST, sempre, há muito tempo, estamos participando nesse debate em relação à defesa do povo palestino. Todo ano a gente